Olá, pessoal! Hoje eu trouxe aqui para vocês o livro da Maria Glória Seber, que vem trazer reflexões, um estudo aprofundado sobre a construção da inteligência pela criança e atividades específicas do período pré-operatório. Antes de adentrarmos na obra, na sua sequência, de como ela vai discutindo as questões de Piaget, preciso trazer para vocês aí algumas considerações. De que quando falamos de Maria da Glória Seber, que eu disse que seja assim que se pronuncia, estamos falando de uma das maiores estudiosas da obra de Piaget. Se existe alguém que tem feito uma leitura aprofundada e segura da obra de Jean Piaget e consegue traduzir, nos trazer de forma clara, e inteligível, essa é a autora, reconhecida por fazer esse estudo da obra e proporcionar aos educadores e aos interessados no estudo de Jean Piaget reflexões importantes, pois muitas vezes a densidade da escrita de Jean Piaget faz com que seja difícil compreender a extensão e a profundidade da sua obra. Então hoje eu vou trazer para vocês uma autora que vem aí descomplicar Jean Piaget. Mas antes de adentrar, como eu disse para vocês, na sequência dos capítulos, no estudo, o que eu fiz? Eu trouxe as considerações gerais, coisas que você precisa saber antes de adentrarmos no estudo aprofundado de capítulo por capítulo. Então, nesse primeiro trecho, eu desejo um bom estudo a todos e que seja possível que todos entendam as considerações gerais e o porquê que Maria Glória Seber escolheu Jean Piaget para se fazer o estudo das crianças dessa idade. E a quem interessa? Quem são as pessoas que vão se beneficiar com o estudo da obra dessa autora? Todos os educadores, mas principalmente quais são as crianças que estão aí no período pré-operatório? As crianças da creche, da educação infantil. Então vamos começar? Então eu trouxe aqui no primeiro slide, Maria da Glória Seber, que eu já expliquei para vocês, da série Pensamento e Ação, Construção da Inteligência pela Criança, Atividades do período pré-operatório. Voltem um pouquinho aqui para mim. Nós estamos acostumados a ver aquela divisão tradicional da obra de Jean Piaget. Divide lá nas 4 fases, fazem as considerações gerais e fica aquela coisa mecânica, como se a criança, cada uma passasse em cada fase de forma desconectada e cada idade a criança precisa ter tal comportamento ou demonstrar tais habilidades, mas não é assim. Maria Glória Seber vem trazer exatamente a desmistificação dessa mecanização da obra de Jean Piaget e demonstrar o que significa ser interacionista, no sentido profundo do que é inter e ação, Porque ao mesmo tempo que a ação, ela reflete no meio, o meio reflete na ação, então não é algo mecânico de forma alguma. E ela vem trazer também, diferente de muitos autores que encontramos, na literatura sobre educação e construtivismo, quais são as subfases. Então, ela vai se restringir na leitura aprofundada de Jean Piaget, naquilo que o próprio autor escreveu, e não nas diversas interpretações que outros autores tiveram. Então, isso é muito importante destacar, porque alguns autores podem ler Jean Piaget e ter as suas próprias interpretações dentro daquilo que eles buscam. Então, essa autora, ela faz uma leitura e faz jus, Ela se restringe àquilo que Jean Piaget escreveu. E dentro de uma linguagem descomplicada, vem trazer diversas reflexões. Então, cada parágrafo dessa autora traz aí inúmeros conceitos. E ela começa o livro com uma frase assim: Crianças, não há limites para quem aprende a formular perguntas e a buscar por si mesmo soluções para ela, que esta seja a conduta de vocês frente à vida. Aqui ela já nos dá uma dica do que é o construtivismo. Formular perguntas e a buscar por si mesmo soluções para ela. Uma grande chave de todas as reflexões, que é a autonomia. Ela divide o livro em alguns capítulos. O primeiro dele, como a inteligência se desenvolve, fala sobre período sensório-motor, período pré-operatório, processo de construção, princípios que orientam a ação do professor frente a crianças, atividades e procedimento, e vem nos alertar. A falta da leitura, do conhecimento da obra de Jean Piaget, faz com que muito daquilo que é próprio do desenvolvimento da criança não seja respeitado em sala de aula.
E por isso ela propõe brincadeira simbólica e vem trazer a importância disso, o que significa imitação de sons e gestos, imitação de arranjos, né, que podem ser feitos com objetos, brincadeira sensório-motora, classificação, né, de como trabalhar a seriação, quantificação, espaço, tempo, medida, né, e quais os materiais adequados. E aí, as etapas do planejamento para se trabalhar com as crianças, né, considerando todas essas questões. E ela finaliza falando sobre a construção da inteligência no período pré-operatório e algumas ideias das crianças sobre a linguagem. Para esta autora, Piaget coloca a criança como centro do interesse, e aí que é o grande salto de Jean Piaget ao longo da história dos psicólogos, né, dessa linha da psicologia, que vem considerar agora, na visão de Piaget, o centro de interesse, sendo descrita como um sujeito ativo. Então, a Maria Glória tem como objetivo demonstrar, acompanhe em seu slide, possibilidades de intervenção no desenvolvimento pré-escolar. Então, não se trata de um livro estritamente psicológico numa visão clínica. Ela quer demonstrar de como é possível trabalhar a teoria de Jean Piaget na prática e como trabalhar jogos, intervenções que façam jus à obra, apresentando, como eu disse para vocês, um planejamento de atividades desafiadoras que estimulam a criança a construir seu próprio conhecimento. Como a inteligência se desenvolve? É uma das perguntas aí que marcam, né, a finalidade desse livro. Princípios que orientam a ação do professor, atividades e procedimentos em sala de aula, o material necessário, as sequências de atividades e tudo aquilo que está ali nos capítulos. E como que o professor pode avaliar e melhorar a dinâmica da aprendizagem e, é claro, contribuir para a criança e a linguagem. Bom, então antes de começar, como eu havia prometido para vocês, nesse primeiro bloco de estudo, precisamos falar sobre quem? Sobre Jean Piaget e quais os principais conceitos que se relacionam a esse autor. Acompanhe aí no seu slide 2. Piaget, então, é um autor aí que foram feitas várias edições na sua obra, mas em geral ele diz que o desenvolvimento do ser humano está subordinado, isso está no livro da Seber, tá? Há dois grupos de fatores. Quais fatores seriam esses? Os fatores da hereditariedade e a adaptação biológica, dos quais depende a evolução do sistema nervoso e dos mecanismos psíquicos elementares, e os fatores de transmissão ou de interações sociais. Então, ele não é estritamente psicológico ou biológico. Aqui, ó, ele está falando dos fatores de transmissão e de interações sociais, que intervém desde o berço e desempenha um papel de progressiva importância durante todo o crescimento na constituição dos comportamentos e da vida mental. Ou seja, a vida social que a criança tem, interfere no seu desenvolvimento psíquico, na evolução do seu sistema nervoso. Não é nada estanque, parado, né, inato, que ela nasce daquele jeito mesmo. Vamos conversar um pouco aqui. E alguns estudos dentro da neuropsicopedagogia atual demonstram que o cérebro da criança é como se a gente tem ondulações, né? E ele nasce liso, vamos dizer assim. E as interações, aquilo que ela vai, estou falando em linhas gerais, né, numa linguagem, em exemplos simples. As interações, aquilo que ela vai vivenciando, vai dando forma para aquele cérebro. Por isso que ele vem falar assim, ó, esses dois fatores de hereditariedade e adaptação biológica, dos quais depende a evolução do sistema nervoso, adaptação biológica, isso depende do meio, e dos mecanismos psíquicos elementares, e os fatores de transmissão de interações sociais. E aí eu não posso deixar de citar o Freud, que fez um estudo dos meninos lobos, entre outros estudos aí da psique, do inconsciente, que não cabe, né, trazermos para o nosso estudo, mas que é importante citar como exemplo. Vamos pensar, uma criança que foi abandonada na floresta e foi criada por lobos, enquanto bebê. O que ela aprende? Será que é diferente da criança que convive com humanos? Com certeza. Será que depois ela viver ali 12 anos junto com aqueles lobos, será que isso interfere na forma como o cérebro amadurece as suas funções biológicas mesmo, né, ali cerebrais? Então, é exatamente
esse é o questionamento de Jean Piaget, pois ele vem falar que falar do direito à educação é, em primeiro lugar, reconhecer o papel indispensável dos fatores sociais na própria formação do indivíduo. E não estamos falando apenas de formação moral, né, das relações, mas da questão da adaptação biológica do sistema nervoso, dos mecanismos psíquicos elementares que o ser humano carrega ao longo de toda a vida, né? Então, a teoria de Jean Piaget, ela tem uma visão global do ser humano, como eu disse para vocês, ela não é restrita. Então, para se entender o livro da Maria da Glória Seber, é preciso compreender essa visão específica de Jean Piaget, para que a gente possa dizer que é de Piaget a frase, dá uma olhada aí no slide, a criança em desenvolvimento deve ser considerada como um todo, em que fatores internos, que fatores seriam esses? O seu biológico, hereditários e de adaptação biológicas externos, relacionado com pessoas, objetos, transmissão cultural, educação, atuam simultaneamente. E é por isso que nós chamamos de interações, interacionismo, né? E a partir disso, a autora, a Maria Glória Seber, traz uma linguagem acessível para sintetizar essa complexidade da obra de Jean Piaget, pois estamos falando de hereditariedade, adaptação biológica, formação psíquica e a questão social, mostrando como se formam as estruturas do pensamento da criança. Então, é assim, o suprassumo da psicologia, né, do estudo do pensamento. Eu trouxe uma tabela para vocês, com frases aí da própria autora, e ela diz assim, né, que no livro ela pretende trazer descrições de situações práticas que permitem ao educador ler e reconhecer o estágio em que a criança se encontra. Entender que estágio é esse vai possibilitar que esse professor ele elabore atividades específicas, né, para este organismo, vamos assim dizer. Pois é o mesmo que cobrar de um bebê que ele anda de bicicleta, assim, um exemplo bem radical. E muitas vezes as atividades da educação infantil desrespeitam a criança. E o professor pode considerar que aquilo é algum problema na criança, patologizar, né, o ensino, quando na verdade o professor não conhece a criança e que fase ela se encontra, tornando-se assim mais eficiente sua intervenção. Então é uma obra para colaborar com os professores. O preparo de professores é primordial em todas as reformas pedagógicas que vise a formação integral do indivíduo, dirigido aos professores, mas também aos pais, é claro. Então, ela vem falar dessa hipótese de Jean Piaget de que existe a mesma sequência evolutiva para a construção da inteligência, em termos de 4 grandes períodos. Vamos tomar cuidado com essa afirmação. Veja bem, Jean Piaget tem uma hipótese de que existe a mesma sequência evolutiva para a construção da inteligência, que todos os seres humanos passam por essa sequência por 4 grandes períodos, que ela vem trazer aqui fases, subfases. Mas não significa que existe uma idade certa, como muitas leituras reducionistas de Jean Piaget trazem. A criança tem 5 anos, ela tem que estar nessa fase aqui. Não é dessa forma que Jean Piaget apresenta a sua obra. Sobretudo porque quando falamos das fases, dos períodos de Jean Piaget, não significa que a criança ela pula de um período para o outro e ela a abandona. Como, por exemplo, na fase do desenvolvimento motor. A criança, por mais que ela deixe de engatinhar e ela passe a andar, é como se uma fase ela precisou da outra para alcançar, né? E ela vai conduzir aqui o livro dentro de todas essas significações, com termos específicos da psicologia, mas que nos fazem entender, por exemplo, numa situação que ela demonstra aqui. A criança, ela aprende a pegar um objeto. Esse movimento, ela não vai usar só para aquele objeto, mas ao longo de toda a vida dela. Então, essas questões são reflexo de como a criança está construindo o seu pensamento, dentro do seu desenvolvimento humano, daquilo que é aprendizado, se ela for estimulada nesse meio social. E aí, no seu livro, ela vem trazer o que foi, durante a história, dominante, né, da visão da criança. Olha só.
Então, se dominou por muito tempo a visão de que existem vários caminhos que conduzem à compreensão de como se dá o desenvolvimento da inteligência na criança e considera que existem interpretações e práticas pedagógicas distintas. Um grupo que considera o meio e as influências sociais, só que impõe padrões de comportamentos que serão registrados ao longo do seu desenvolvimento. Essa palavra padrão acaba tornando, a questão mecânica. E aí ela diz que, no caso de Piaget, ele defende que o conhecimento é construído durante as interações da criança com o mundo. Não pode se considerar que ela já tem um organismo inato para isso. Ela precisa interagir, com o mundo, com as outras crianças, com os objetos, etc. As características biológicas são, sim, os primeiros fatores de influências, mas sem fornecer uma estruturação pronta desde o nascimento. Então, a criança não nasce aprendendo tais habilidades porque ela é um ser humano e todos os seres humanos fazem isso. Muitas vezes, essa criança está demorando para falar, mas será que ela está sendo estimulada a falar? E ainda assim, todo conhecimento consiste em aquisições que partem de fora. Veja bem, o grande sinônimo dos períodos para Jean Piaget é também a aquisição. Esse período ele vai sendo adquirido, vai sendo estimulado e conquistado pela criança. Assim, as exposições verbais do educador, do professor, por exemplo, assumem na criança o papel de memorizador repetidor. Então, isso foi uma tendência muito grande ao longo do trabalho com crianças, E existe também, dentro dessa palavra memorizador repetidor, e aqui na questão do padrão, algo que pode ser mal interpretado. Como eu disse aqui, a questão do memorizador repetidor é como a criança que aprende a pegar um objeto que está ali no berço. Ela memoriza, ela repete e ela absorve aquela nova ação. Então, não significa que o professor deve trabalhar de maneira repetitiva ou priorizar a memorização. Veja bem como é possível ter diversas interpretações daquilo que numa frase e que, se analisado sozinho, pode ter outro tipo de significado. E é o que tem sido feito com a obra de Jean Piaget ao longo da história. A grande questão é que o professor se questione: que pessoas queremos realmente formar? A inteligência, ela é pré-formada? A criança já nasce lá com as suas capacidades de inteligência, como todos os outros seres humanos? Devemos desconsiderar a influência do meio? Não, falamos até das crianças lobos, Se a inteligência é nata, se ela já nasce com aquilo, vejamos assim, nato e inato são palavras que têm quase o mesmo significado, mas com detalhes no seu significado. Mas que nós podemos usar aqui sem problema no entendimento, tá? Se a inteligência é nata e inata, isso significa que o conhecimento já vem com a pessoa. E aí? Aflora, pois não se forma o que vem pronto, apenas a utilizamos. Vocês acham que isso daqui é uma proposta de Jean Piaget? Onde que nós devemos considerar que está faltando a questão da interação com o meio? Primeiro, que a inteligência ela não é pré-formada e não podemos de maneira alguma desconsiderar a influência do meio. E a inteligência não é nata, O conhecimento ele não vem com a pessoa, tanto que a Maria Glória ela traz ali um gráfico em que aqui está a criança, aqui está o adulto e aqui está o conhecimento, que eu vou colocar como C, mas no livro está A. Que a criança, ela se encontra aqui, dentro desse círculo, E ela vai alcançando o conhecimento por meio da interação. Veja que o círculo na qual a criança ela foi colocada nesse desenho, para representar a construção do pensamento, ela está dentro aqui do mundo, vamos dizer, do adulto. E ela vai alcançando por meio da interação com com este adulto. Então, não podemos dizer que o conhecimento já vem com a pessoa. Não é que ele simplesmente aflora e é algo natural. Como se ele apenas se forma, que já vem pronto e nós apenas utilizamos. Então, é necessário desfazer essa visão reducionista de Jean Piaget. Outro aspecto, são as transmissões sociais. O
que nós podemos considerar? Transmitir, né? Como se fosse colocar dentro do outro. Esse aspecto diz respeito ao conhecimento que a criança constrói, né, a partir de suas experiências com os objetos físicos e sociais. Se esses fatores forem vistos separadamente, como o que eu venho alertando desde o começo do nosso estudo, será insuficiente, né? Sobretudo para explicar os avanços na construção do conhecimento, pois deverá haver uma coordenação entre ambos. Lembra do desenho? Que tem o gráfico lá, o círculo do adulto, o conhecimento e a criança ali no interior, sendo, né, se relacionando com eles, a qual se denomina qual fator? Né? Vamos colocar aqui no slide. Que fator é esse que Jean Piaget diz que não pode ser visto separadamente? Esse termo é muito famoso quando se fala de Jean Piaget. Equilibração. Então, equilibração, ele vem trazer aí, né, possibilidade para explicar os avanços na construção construtivista do conhecimento, pois deverá haver uma coordenação entre ambos, a qual se denomina o fator de equilibração. Então, ela traz toda uma descrição de como a criança desenvolve, como que isso se aplica, mas em linhas gerais eu trouxe esse significado chave para a questão da equilibração. Esse fator explica de que maneira os demais, né, os outros fatores, intervêm em determinados períodos de desenvolvimento da inteligência, a qual considera de natureza construtivista. Então, o próprio termo construção não permite que as 4 grandes fases sejam vistas separadamente, pois estamos falando de algo que vem sido construído. Não se constrói nada sem desconsiderar aquilo que é base, o que é primordial. Quando construímos, por exemplo, uma casa, a hora que chegamos no telhado, não destruímos a base, né, que foi construída. É preciso de todo um conjunto para chegar ali no telhado, vamos dizer assim. Então, o que seria construtivismo? A ideia de que nada, a rigor, está pronto, acabado. Fases, construções, avanço. O conhecimento não é dado em nenhuma instância como algo terminado. Ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social e, é claro, com o simbolismo humano. Este também é um termo-chave no estudo da obra de Jean Piaget. Podem grifar aí equilibração, simbolismo, pois a criança ela se expressa a partir da sua linguagem simbólica. E muitas vezes falamos daquilo que a criança tem que aprender, né, de qual fase que ela deve alcançar, mas e o adulto? O que ele deve aprender sobre a criança, sobre aquela fase? Pois a criança ela está ali se desenvolvendo dentro do que é esperado para uma criança. Mas e daquilo que é esperado do educador? Essa grande reflexão, essa cobrança, vamos dizer assim, da Maria Glória nessa obra. E continuando aqui. Com o mundo das relações sociais. Então, esse indivíduo que se constitui pelas interações com o meio físico e social, né, dentro desse simbolismo e com as relações, que é, na verdade, a força de sua ação e não por qualquer dotação prévia. Dotação prévia que a gente pode chamar também de nato, inato, na bagagem hereditária ou no meio, de tal modo que podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo nem consciência, e muito menos pensamento. Então, não temos como desconsiderar uma coisa da outra. Piaget constatou em seus estudos que a criança constrói seu conhecimento durante as interações com o mundo. Então, não adianta falarmos, né, de estimulação, de psiquismo, de fases, né, de simbolismo, se não considerarmos que essa criança precisa interagir com o mundo e ela tem as suas próprias, né, o seu próprio aprendizado. Por isso que falamos que a obra de Jean Piaget considera a criança ativa. Ela não é passiva ao estímulo que o meio lhe dá. Ela precisa construir por ela. Por isso que muitas vezes, quando falamos de metodologias de ensino, as pessoas já imaginam. Falou de Jean Piaget, já imaginamos estratégias aí que a criança precisa pegar um objeto. Nossa, professora, você está trabalhando com brinquedos, né, para alfabetizar, você está sendo construtivista. É exatamente dessa proposta de Jean Piaget, de que o Piaget constatou em seus estudos
que a criança só constrói seu conhecimento se ela interage com o mundo. O que é o mundo para ela em determinada fase? É um objeto que ela está se relacionando, é preciso dar a ela ou deixar que ela descubra. Bom, esse foi o primeiro bloco, as primeiras considerações, e nós vamos avançando aí na teoria que a Maria Glória vem trazer sobre Jean Piaget e desmistificando muitas coisas, quais com certeza os professores, educadores, pesquisadores já ouviram falar de Jean Piaget, mas que considerados de forma isolada, acabam descaracterizando a grande proposta do autor. Então a gente já volta para se aprofundar ainda mais na obra. Até logo!